E eu sempre admirei muito a Nintendo, né? Por mais que tenha umas práticas que eu acho esquisito, tipo, na época do Super Nintendo e do Nintendinho, eles controlavam o mercado com unhas em dentes, né? Então, somente eles fabricavam os cartuchos. Então, eles forçavam as third party a comprar cartucho deles, né? Tinha uma relação abusiva, tanto que quando a PlayStation chegou, tirou proveito disso, né? Aqui você não tem que gastar com cartucho, porque é uma mídia fácil que nem CD. E aí o PlayStation se aproveitou de uma soberba da Nintendo para arrancar público dela e arrancar a third party dela, e a PlayStation 1 e 2 destruiu a Nintendo quando chegou, né? Mas por mais que eles tenham tem uma arrogância clássica também, de depois de um grande sucesso, eles ficam meio confiantes demais e nunca conseguem embalar um sucesso em seguida do outro, né? Teve Nintendo e Super Nintendo só. Depois disso, o 64 não foi igual, porque competiu com o PlayStation e perdeu feio. O Nintendo Wii, quando foi um sucesso, meio que subiu a cabeça dos caras, isso era o Wii U, todo confiante, foi um fracasso, né? Mas apesar desses deslizes que a Nintendo dá, eu aprecio muito a Nintendo, assim, a forma como eles conduzem os negócios. Mesmo esse negócio de... Apesar de, como consumidor, eu detestar o fato de jogo da Nintendo nunca desvalorizar, como decisão de negócio, eu acho que é o sonho de todo empresário, né, cara? Conseguir um produto que não desvaloriza nunca. A Nintendo conseguiu isso aí, Daniel. Impressionante, não desvaloriza, mano. O Mario Kart que eles lançaram com o Nintendo Switch 1 é o mesmo preço da época que lançou, cara. É impressionante. Isso é um negócio impossível, cara. É um caso. Você imagina um negócio desse? É o caso de ser estudado, cara. É. Assim, enquanto empresa, é o sonho de que todo empresário, como consumidor, é uma bosta. Porque você nunca consegue. Você tem que pegar a promoção de lojista, né? Tem lojista que faz, cupom, etc e tal. Mas oficialmente a Nintendo não faz, cara. Eles conseguem vender pelo preço cheio sempre, Daniel. Você consegue imaginar a gente vendendo quadrinha aqui a preço cheio sempre? Não tem como, né, mano? Não dá. É inimaginável. Inimaginável. E a Nintendo alcançou isso, assim. Eu pago muito pau pra eles terem alcançado esse feito todo. E também acho foda de... A cada videogame eles tentam inventar uma parada nova, ao invés de simplesmente jogar no seguro. Mesmo agora no Switch 2, que tá jogando bastante no seguro, eles ainda inventaram um mousezinho lá. Tipo, é um controle com mouse. É uma novidade que nunca nenhum console fez. Você sabia que foi a Nintendo que criou o direcional em cruz? Ué, sim, lá no Nintendinho já, não era? É, porque antes era alavanca. O Atari era a alavanca. Né? Eles criaram o direcional em cruz. Depois disso, virou febre. Eles que criaram as alavanquinhas. Como é que chama quando tem os direcionais com uma alavanca? Analógico. Eles criaram esse negócio também com o 64, aquele primeiro analógico lá. Aliás, o 64, puta, eu tinha um vizinho, amigo meu, que tinha, bicho, o 007 GoldenEye, um dos melhores jogos de todos os tempos, bicho. Mas como eu joguei, e como era gostoso ficar mirando com esse controle do 64, com esse analógico ali no centro. Porra, sensacional, cara. Jogo muito, muito marcante. Eu tenho certeza que se eu pegar ele agora, assim, eu vou adorar o jogo de novo, sabe? E tem, né, se você pegar o Nintendo Switch, se você pagar, né, o serviço Nintendo Switch Online, você pode jogar o 007, pagando uma expansão, né, porque o Nintendo Switch Online te dá acesso a jogos de Mega Drive, Super Nintendo e Nintendinho, eu acho. E aí, se você paga uma expansão, você tem acesso a 64 também, e mais um outro videogame, não lembro qual agora. O Game Boy Advance, eu acho. Você sabia que o 007 foi o primeiro jogo de tiro a criar dano de headshot, né? Isso eu não sabia. Se você atira na cabeça, você toma dano maior do que se você atira no peito, por exemplo. É uma coisa lógica. Foi o primeiro. Foi esse jogo. Foi o primeiro que fez isso. Por isso que é um jogo revolucionário, né? E a Nintendo, ela nunca fica no seguro. Tá sempre, eles que criaram a tremedeira, sabe quando o controle treme? Uhum. Eles que criaram isso daí, depois outros copiaram também. O controle do 64 em si não é comum, né? É um controle que ele tem 3 pegadas, assim. Você pode jogar tanto de um lado, quanto do outro, quanto no meio, assim. É meio louco o controle deles. Sempre eles estão tentando implementar novidades, né? O 3DS é um console que funciona em 3D sem você precisar de óculos. Sabe? Um negócio muito louco, assim. A tecnologia que os caras implementaram ali. O Game Boy, depois de um tempo, virou o Game Boyzinho Advance, que tinha um outro formato. Aí o Nintendo DS com 2 telas, duas telas. Uma para você ter o mapinha, algumas informações aqui de menu, e em cima o jogo mesmo. É uma novidade também. Então eu acho foda essa ânsia que a Nintendo tem de não só cumprir o básico, mas sempre tentar diferenciar de alguma forma, né? Inovar. Eu acho isso muito foda na Nintendo. E agora, com esse Switch 2, eu curti, mano, esse negócio de tela 120 Hz,
você ter uma jogabilidade decente lá. Imagina quando você quer a versão OLED do console, velho. Ô, Bruno, acho que você não precisava esperar muito, não, cara. Você podia comprar logo, viu? Pra gente já trazer notificador, pra já matar a curiosidade aí. Isso é verdade, Mas eu sempre espero. A Thaís vai falar pra você comprar logo. Eu sempre espero, porque no Nintendo Switch eu não esperei, eu comprei de cara, né? Foi o único console que eu comprei no lançamento. Mas depois eu já troquei, eu peguei a edição de colecionador do Zelda Tears of the King do OLED. Então saiu uma versão melhorada, eu peguei. O Play 4, depois de um tempo, saiu a versão Slim dele, que ocupava menos espaço. Eu peguei essa daí também. O Play 5 eu demorei pra pegar. Quando saiu a versão de colecionador do Homem-Aranha, eu peguei a versão de colecionador do Homem-Aranha. Então eu gosto de esperar, porque eu sei que depois de um tempo, os consoles, eles têm reajustes, assim. Sim. Os primeiros consumidores são meio consumidor beta, assim, que estão testando algumas paradas, aí eles vão pegando defeito, vão melhorando, vem as edições de colecionador. Eu fico imaginando uma edição de colecionador do próximo Mario, do próximo Zelda. E edição de colecionador tem um fator interessante que não perde valor nunca. Claro que na Nintendo, como você mencionou, quase nada perde valor. Mesmo no mercado de usado, é raro um videogame da Nintendo que se encontra aí por preço de banana, assim, né? Ele mantém um valor interessante mesmo na revenda, né? Tudo. Jogo, console, controle, tudo. A edição de colecionador é ainda melhor, né? Porque ela aumenta o valor, geralmente, né? Você paga, tipo, você vai depois... Você joga 2 anos, né? Depois você vai vender, você vende por mais do que você pagou. Muito mais caro. Nem é minha intenção vender, mas se um dia eu fosse fazer isso, realmente vale muito mais. Você tem noção de que o Mario World, Daniel, é o jogo, acho que o jogo mais fabricado do Super Nintendo. Ele vinha com videogame. Só que não se acha pra comprar usado quase, cara. Porque quem tem não quer desfazer, ninguém quer vender, velho. Sim. Ninguém quer se desfazer desse jogo, de tão foda que ele é. Você tem a fita? Tenho, claro. Se você fosse vendê-la hoje, você venderia por uma nota, Danielzinho. Mas nunca, nem cogitei um negócio desse. Nem se eu tivesse precisando de muito dinheiro, Drago. Eu venderia boa parte da minha coleção. Não ia vender porque eu vendo aqui, não, mas boa parte da minha coleção. E tipo, putz, só a coisa, sei lá, edição autografada que ficaria e a minha fitinha do Mario World. Porque é espetacular. É um jogo. Esse Mario, ele é um jogo quintessencial, assim, ele é um jogo fundamental, todo mundo tem que jogar. É um jogo paradigmático, é um jogo perfeito, ele é um jogo perfeito, é um jogo lindo, é uma obra-prima esse jogo aí, né? E por que você vai vender? O Danielzinho domina, hein? Você dá saudade, você bate numa nostalgia, você vai lá e ele continua tinindo, sabe? Continua maravilhoso. A fita não estraga. Tem um monte de CD aí de PlayStation que estraga, depois fica uma bosta. Vai tentar jogar os jogos que você comprou no lançamento do Play 1, Play 2 lá. Muitas vezes estraga essas porra aí. As fitinhas da Nintendo não. Não. Você dá uma sopradinha lá, tá funcionando. CD acontece disc ROF, né? Que com o tempo ele começa a apodrecer por baixo, ou ele risca. É uma mídia realmente bem mais complicada de se manter por muito tempo. As fitinhas não. Então, e até hoje. Ela vai durar pra sempre. Daqui 100 anos eu vou jogar meu Mariozinho. E você tá ligado por que a Nintendo nunca foi pra CD, Daniel? Você sabe disso? Não. Eles nunca foram porque era uma mídia que teria que pagar royalties, se eu não me engano, ou pra Sony ou pra Samsung. Eu acho que pra Sony, que era detentora do direito autoral da mídia. Mídia Blu-ray, mídia de CD e tal. E a Nintendo falou, o quê? Eu vou pagar... Porque da mesma forma que na época ela cobrava pra vender o cartucho que ela detinha, o CD ela não detinha, é outro que detém. Então eles nunca foram por causa disso. Mesmo no GameCube, são CDzinhos pequenininhos. É uma outra forma de mídia também, que eles nunca cederam. No Switch, é a fitinha até hoje, né, cara? Eles usam o esquema da fitinha até hoje. Que agora vem uma polêmica também aí de que o jogo, muitas vezes, não vai estar na fita, né? A fita vai ter uma key de acesso pro jogo. Então você, na verdade, não tem o jogo físico lá dentro. Você precisa de internet. Se você coloca num console que não tá na internet, você não consegue jogar. Aí achei então isso virou uma polêmica. É meio paia. Puta, tira no pé, hein? Começou a me decepcionar, hein? É meio paia. Sabe por que eles fizeram isso? Porque o Nintendo Switch 2 vai precisar de uns micro SD Express, né? Uns micro SDs de capacidade de memória e de velocidade muito mais avançado, que hoje em dia é caro de produzir. Então, se eles impõem para as third party fabricar esse tipo de mídia, ficaria muito caro. Então, os caras falam assim, fabrica a fitinha, e em vez de colocar o jogo inteiro lá dentro, você coloca só uma chave de acesso. E aí o cara coloca a fitinha, conecta na internet e baixa o jogo. É tipo comprar um jogo digital, só que com a possibilidade de você vender, né? Se você não quiser mais, você passa a fita para frente, como ela é o acesso,
qualquer pessoa conectar no Switch consegue baixar o jogo, né? Mas eu achei meio pai. Eu gostaria de conectar, igual meus outras fitas do Switch aqui, conectar, mesmo que eu tiver no ambiente rural, sem internet, no avião, sem internet, eu ponho a fitinha e jogo, né, cara? Pois é, porque uma coisa é certa, né? A internet vai colapsar em algum momento, sabe? Isso é certo, não é certo? O que vai sobrar que é a nossa biblioteca, minha coleção de disco. E eu queria poder jogar videogame quando a internet colapsar também, sabe? E aí, imagina o dia que o servidor colapsa e você não consegue mais acesso aqui e não consegue mais baixar. Você tem uma fita que não serve de nada. Isso foi uma polêmica também. Eu não acho que a Nintendo devia abrir as pernas pra isso aí, não. Mais tarde demais, já abriram.